Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções avançado. Aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e hoje é dia 13/9/2012 e a gente está começando um bate-papo de opções avançado aqui pelo canal Banif Invest, pelo auditório Banif Invest. Muito bem, já temos um monte de gente aí já logado, já algumas perguntas, né? Para um assunto tão complicado quanto que é, acho que está bem bom. Vamos ver como é que estão aqui já os comentários, tem bastante gente perguntando, já conversando até entre eles, para o pessoal que vai assistir depois no YouTube, que é a maior parte de quem assiste depois, já com o programa gravado. Então eu vou ler aqui as perguntas e a gente vai começando a bater pau. Deixa eu ver se está tudo ok, tá tudo ok aí? Então tá todo mundo vendo bem. O Paulo está conversando com o Guilherme, dizendo que achou interessante a questão da venda da put. A gente conversou bastante sobre isso na segunda-feira. Fazer vendas de put, compra de put, principalmente para fazer proteção, esse tipo de coisa. E o Guilherme está comentando que dá para fazer uma ação sintética, né? É como se você tivesse ação, mas utilizando as opções. Eu até gravei um DVD com esse nome uma vez, usando opções no lugar de ações, uma coisa assim, que é semelhante. Então, tem bastante conversa, não vou ler tudo porque tem uma conversa meio interna entre eles. E o Tobias está dizendo que hoje a gente tem aquela palestra sobre operacional, né? 8 dicas operacionais, é verdade, a gente já tem a palestra pronta aqui. Eu vou só ler o mercado durante 5 minutinhos, aí bem rápido mesmo, só para a gente ver como é que ficou volatilidade, tendência de volatilidade. No máximo a gente cota uma borboleta para ver como é que ficou e depois a gente começa o bate-papo sobre dicas operacionais. Esse bate-papo de hoje faz parte da palestra que eu estou montando para falar naquele congresso lá de quarta-feira. Quarta-feira eu vou falar num congresso relativamente importante sobre opções. Montei uma palestra de umas 3 horas, é o horário que eu vou ter. E como eu havia comentado com vocês, eu vou fazer a palestra antes para o público que participa do chat de opções para vocês. Eu combinei com o pessoal do Banif para a gente fazer na terça-feira. Terça-feira, no final do dia, ou segunda ou terça-feira, ainda não está certinho. Ficou terça, né? Acho que ficou terça-feira. Então, terça-feira vocês vão receber o convite. Quem é cliente Banif vai receber o convite por e-mail. E o pessoal, Guilherme, Daniel, que acompanha o chat, mas não é cliente do Banif, não opera pelo Banif ainda, me mandem e-mail no roxo@rocks que eu vou disponibilizar o acesso para vocês, tá? Especificamente para vocês que acompanham o chat, mas que não são clientes. E isso, sem dúvida, eu estou fazendo como uma retribuição à ajuda de vocês, ao acompanhamento. Acho que uma mão lava a outra, é assim que funciona. O Tobias está perguntando, Roxo, esse é o QE3? O que é QE3? QE3 é aquela história do Banco Central lá, que o Bernardo ia falar, que é o pai, não sei o quê. Eu não acompanhei o jornal hoje cedo, está meio corrido. Eu tô meio de Minardi no noticiário, devia saber te explicar sobre o QE3, mas não vão saber. Uma coisa interessante que aconteceu com relação ao mercado é que a gente rompeu de fato agora os 60 mil pontos. Isso é claro, o mercado estava lenga-lenga de manhã, logo depois do rompimento, pode-se justificar esse rompimento por uma série de coisas. Quantitative easing 3, a modelagem lá do Bernanke para aumentar a liquidez do Tesouro Americano, esse tipo de coisa. De qualquer maneira, a gente teve o rompimento, o mercado rompeu 60 mil pontos, passou de 61 mil já, fechou, estava fechando pelo menos até a hora que eu estava acompanhando o mercado, uma variação próxima de 3% de alta, que é bem interessante. Fechou 61 a 62. 62 mil, quantos por cento de alta? 2? 3,4, então isso aqui é um candle clássico de rompimento mesmo, é rompimento de congestão antiga, então aquilo que a gente estava falando que em algum momento ia acontecer para algum lado, aconteceu, como não deixa de ser comum.
Agora, o interessante é que o rompimento, como a gente já falou várias vezes, ele é um movimento que está acumulado, né? Ele represa ali, fica esperando, e aí o pessoal entra, depois rompe mesmo, reforçando o movimento. É por isso que prever o mercado é quase impossível, mas entender que num dia em que o mercado rompe, ele sobe mais de 3%, é fácil de entender. E existe uma chance razoável de que esse movimento continue. O Guilherme está perguntando se segunda-feira vai ser corner nos vendidos. Olha, podia, hein, Guilherme? Porque se der uma correria aí nos vendidos, o mercado sobe pelo menos uns 2 ou 3 strikes aí para cada papel. O que dá aí pelo menos uns, sei lá, 15% de alta, 20% de alta, alguma coisa assim. Tomara. Mas eu só acredito mesmo uma grande alta mais pro final do ano. O Tobias está perguntando se eu vou falar na Expo Money esse ano, na semana que vem. Não vou falar. Ano passado eu falei, esse ano a gente não patrocinou, então eu não vou falar. Mas vou falar num outro congresso, e a palestra que eu vou falar é a mesma palestra que eu vou falar para vocês semana que vem. Além disso, a gente deve ter um lançamento novo do Banif, eu não vou contar ainda o que é, mas eu estou preparando uma palestra bem legal, que não é essa palestra de opções, é uma palestra de finanças. Ela é um pouco mais no nível de investimento, não no nível de trade, mas acho que vocês vão gostar também. Gente, vamos mudar então aqui já para a tela da planilha e vamos começar a mostrar o que está acontecendo. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. A gente está na PetroI, lembrando que faltam apenas 2 dias úteis para o vencimento da PetroI. Então só abrir mesmo para mostrar para vocês como a volatilidade fica maluca. É aquilo que a gente já tinha contado várias vezes para vocês. Olha lá, fica aparecendo uma parábola, né, que tem uma base minúscula, né? Ele bate em 30 aqui, sobe para 150 de um lado, sobe para 46 do outro, porque a gente não plotou 26, 27, 28 na Petro, senão a gente teria uma curva semelhante à curva do lado esquerdo, e isso é comum. Não vamos nem olhar a taxa nem nada, porque ela está muito curta. Na PetroJ, gente, a gente tem o seguinte: a PetroJ19 não está precificando, muito provavelmente porque ela já não tem, ou quase não tem VE. Ó, ela está com 10 centavos de VE só, R$ 3,92 de VI, o que dá 0,5% de taxa ao mês. Isso faz com que ele considere que o delta já é praticamente 100%, então ele não calcula mais a vol. Depois a gente tem a PetroJ20, essa daqui está plotada normal, né, 30% de vol, está dentro mesmo da curva. 96% de delta, mesmo com 20 e poucos dias para o vencimento, 21 dias, então falta praticamente um mês útil para vencer a PetroJ. A gente está com uma taxa de 1,20 ao mês, né, a mesma taxa no período, porque a gente 21 dias é exatamente um mês útil médio, né? E em termos de proteção, a gente está com uma proteção de 9,5%, então uma taxa de 1,20 com uma proteção de 9,5%. Depois que a taxa de juros começou a cair para valer, a volatilidade da Vale está em 25% ao ano, né? Nesse caso 29%, mas a mínima está em 25%, não dá muito para exigir taxas muito melhores. A PetroJ22 está com 27% de vol, bem menor do que a PetroJ21, e ela está pagando uma taxa ao mês de 1,72. Então perceba que o aumento da taxa praticamente não é condizente com o aumento, com a diminuição da proteção, né? Então talvez valha a pena fazer alguma coisa nessa Petro J22, mas você tem que perceber que a volatilidade está caindo, aí piorando o rendimento da taxa se você comparar com a proteção. Quer dizer, a relação matemática da J21 está melhor por conta da volatilidade mais alta do que a relação matemática da J22. A Petro J23 está com 25,44 de vol, também está com um ponto de vol a menos. Não é tão gritante quanto a J21 com a 22, mas a gente tem a mesma característica, 3,51% de taxa. Não tem VI, essa é uma opção fora da grana, ela é a Petro J23. O papel estava trabalhando na faixa de 22,92, então ela é levemente fora da grana, mesmo assim não tem VE, só tem VI. Não, desculpa, não tem VI, só tem VE. 70 centavos de VE, uma taxa ao mês de 3,51 e uma proteção de 3,05.
Depois, gente, Petro J24 e 25 com 25 e 26% de vol. E as taxas aí, taxas de 6,5% e 9% mais. Você só ganha essa taxa se você for exercido, e para você ser exercido, no caso da J24 o mercado tem que estar acima de 24 e no caso da J25 o mercado tem que estar acima de 24,71, uma vez que ela tem uma distinção aí de provento, né? Foi pago uns proventos aí, por isso que ela tem o strike quebrado, ela chama 25, mas ela é de 24,71. Rapidinho, vamos passar agora na Petro K, as volatilidades entre 28 e 26, provavelmente se a gente fosse ver a Petro K 25, 26, 27, a gente teria uma volatilidade na faixa de 25% ao ano. Então entre a J e a K as volatilidades estão praticamente iguais. Agora a gente teve a curva se igualando, né? O Guilherme está dizendo assim: estou tentando entender a pergunta do Paulo, não estou conseguindo vender put. Alguém entendeu? Paulo, a semana passada, se eu não me engano, no comecinho da semana, o conselho que o Guilherme e o Daniel estavam dando para você era comprar uma put. Era fazer o lançamento coberto ou a trava debaixo da call e a compra da put como proteção. Eu não me lembro da gente conversar sobre venda de put, não. Talvez essa tenha sido aí a confusão de comunicação entre o Paulo, o Guilherme, a gente e tudo mais. Mas deve ser mais ou menos por aí. Se não, Paulo, escreve um pouco melhor a sua pergunta, descreve um pouco melhor, que tanto o Guilherme tenta te ajudar como eu. Vamos lá. Petro K, então, as volatilidades estão muito semelhantes com o da Petro J, então as taxas também estão parecidas. Vamos direto para Vale. Vale não vale a pena nem olhar, né? As volatilidades estão muito malucas. Aqui a gente já tem delta de 100% e delta de 0. A gente já tem gama de 45%, então é muito explosivo, né? Mexer com opção que tá para vencer assim é muito arriscado, a não ser que você trabalhe fazendo compra, né? Mas também é arriscado. O Paulo não tá mais acompanhando, mas depois ele faz a pergunta direitinho pra gente. O Daniel que apareceu. Vamos lá, agora, ver a Vale J. Ó, a volatilidade dá mais dentro do dinheiro 28, por aí, mas assim, a J33 está com 42 de vol. E a gente tem a vol média aí de 28% mais ou menos na Vale, quase empatando com a Petro. Então aquele aumento de volatilidade da Vale já deu uma arrefecida, já deu uma diminuída. Vale K é a mais longa, né? Tem 44 dias e a gente está até sem cotação aqui. As referências ficaram meio malucas, não sei o que está acontecendo, eu tenho que conferir isso. Vou passar meio rápido porque hoje a gente vai fazer a palestra sobre as dicas operacionais, né? Então, OGX, PI 62, 60, 58, 64, 66. Aqui, gente, dá pra gente brincar, por exemplo, de fazer ratio spread, ó. A gente poderia pensar em fazer alguma coisa como I66 com 68, numa proporção de 1 para 1,5, tá dando, fazer 1,5. 68 com 7 já não dá para fazer, mas 64 com 66 também dá para fazer, tipo 1.3, 1.4. Se sobrar 2, 3 centavos, você compra um pozinho na proporção de 0.3 ou 0.4 e trava legal. Então dá para fazer ratio aqui, porque a volatilidade é de 50 e tanto, 60% agora. É lógico, se for um rompimento de alta e a OGX começar a subir, do mesmo jeito que ela cai, ela sobe. E aí complica, porque se você fizer um ratio ou não travar direitinho, vai abrir a boca e você vai perder dinheiro. Tobias está perguntando, mas série I já acabou ou ainda vale esse ratio? Olha, ratio só vale a pena do J para frente. Eu só mostrei que a relação entre o OGX serve para fazer ratio. Mas ó, 68 com 72... 68 com 72, que é uma relação interessante, você tem 51 centavos com 31 centavos. Você consegue ou fazer 1 para 1,5, ou você faz 1 para 2 recebendo um monte, ou faz 1 para 1.9. Eu não gosto de fazer coisa muito quebrada porque a gente tem dificuldade de calcular, né? O Guilherme está dizendo assim,
Aí, Daniel, consegui comprar aqui no Brasil o The Art of Contrary Thinking, de 1954. Bacana, não conheço esse livro não. Depois você manda o link pra gente dar uma olhada também. Estamos vendo então a OGXJ, né? As taxas são taxas de quem tem 50% de vol, então mesmo uma opção dentro da grana paga 3,5%, 4%, 4,5%, 6% de taxa, só que é um papel que provavelmente vai continuar muito volátil por conta da natureza do ativo, da empresa e tudo mais, né? Como diria o Benjamin Graham, a especulação, né, e a estimativa de lucro futuro virou a nova especulação, né? Então, uma empresa que é muito insegura acaba tendo muita volatilidade. Gente, OGXJ nós já vimos, tem a oportunidade até de fazer ratio. Vamos fazer OGXK também? Você faz? Então, vamos fazer depois para semana que vem a OGXK para a gente ver como é que estão os ratios de OGX. Agora vou abrir o slide para vocês da palestra de estratégias operacionais. Enquanto eu estou abrindo aqui o slide, vocês vão ter que olhar um pouquinho para minha cara. Legal, já está aberto aqui. Então, vamos começar o bate-papo. Semana passada eu já tinha mostrado os slides, né, o nome dos assuntos. O primeiro então é esse: gaps pulam stops. Essa é a primeira dica. O que significa isso, gente? Vou pôr minha carinha aqui embaixo para vocês me olharem um pouquinho. Não adianta achar que definindo um stop você limitou seu risco. O stop, ele só é um limitador de risco se o mercado tiver capitalização contínua, se ele oscilar de 1 em 1 centavo. Se você usar stop, somente stops curtos, para papéis que oscilam muito, o pior cenário não é o stop. Eu até fiz aqui um guiazinho. Leve isso em conta na hora de pensar no pior. O pior cenário não é ser estopado. O pior cenário é um gap com 2 ou 3 desvios padrões, que aí na hora que você for estopar, você já perdeu 3 ou 4 ou 5 vezes aquilo que você pretendia. Segunda dica é: você vai errar. Essa é a dica. Significa o que, gente? Não adianta. Erro operacional é da atividade do operador. Se você opera a bolsa, você vai errar. Você vai colocar compra no lugar de venda, você vai digitar 200 no lugar de 20, você vai digitar 20 no lugar de 2, você vai digitar o código errado do papel, o sistema vai cair, vai ter um monte de problema. Então, não adianta você achar que por prestar atenção você não tem que fazer dupla checagem, você não tem que ter redundância, porque tem que ter. Então, a dica é o seguinte: faça duplas checagens e coloque limite de volume na boleta. Sabe essa boleta que você digita aí? Coloca assinatura eletrônica, gente. Coloca limite. Por quê? Se você não coloca assinatura eletrônica e não coloca limite, você simplesmente vai lá e dá Enter e executa e não confere. Se você fizer a conferência do volume financeiro na hora de checar a boleta, isso já tira 95% do risco. Volume financeiro. Por quê? Porque pelo menos se você errar, você erra pouco. Então, outra coisa que eu ia fazer é contar os meus erros operacionais. Eu acho que fica bastante fácil de entender. Primeiro erro operacional. Da época do Enquetes, lá antes de 99, por aí. Eu fui lá, digitei CPFL. CPFL era unitário, só que você digitava em lotes de 1000. Então tinha um jeito diferente de negociar a CPFL. Então se você punha 10 mil, 10, 0, 0, 0, 0 dava um enter, na verdade você estava colocando 10 milhões. E aí coloquei uma oferta errada, trabalhava lá no Bradesco na mesa,
gerei um prejuízo pequeno lá, mas sabe o que acontece na hora que você erra? Ainda mais se é um erro desse tipo de erro grave, assim, que vai gerar um prejuízo, você trava. Você vira um imprestável, alguém vai ter que te ajudar. Então, se você é um home trader, opera por conta própria, faça muitas checagens, tá? Não queira ser tão rápido na execução assim. Faça checagens com calma. Se você não tiver alguém para te salvar, para te colocar de lado, para te dar um copo de água com açúcar e arrumar a merda que você fez, vai dar problema. Principalmente porque hoje em dia ninguém mais abre boleta. Mais de 10, 15 anos atrás, o que você fazia? Você pegava o telefone, ligava na corretora e falava assim, olha, sabe aquele CPFL que você comprou? Eu errei, você abre para mim? E 90% dos caras abria. Hoje, esquece, tem 500 mil nego operando cada um da sua casa, jamais alguém vai abrir uma boleta. O nego não é nem capaz de imaginar abrir boleta, né? Isso não existe mais. Segundo erro, dia 8 de setembro de 2004. 7 de setembro foi feriado, eu morava em Brasília, tocava Ágora Sênior de Brasília. Foi lá o feriado e tal. No dia 6 eu tinha comprado um lote só de uma opção de Telemar a 12 centavos. Teve o feriado, eu voltei na quinta-feira, era um sistema novo de uma empresa que está aí até hoje. E esse sistema estava dando erro na checagem, ele não checava e ele colocava a oferta sem levar em conta os limites, não tinha limitação de volume. Eu volto do feriado, a Telemar mudou de lote de 1000 para lote de 1. Então, quando eu comprei as opções de Telemar na terça-feira, dia 6 de setembro de 2004, eu comprei 1 milhão. E cada asterisco no teclado do computador eram 3 zeros no Megabolsa. Então, você fazia asterisco, era 1 milhão, dava um enter e já era. Na quinta-feira, começou uma negociação nova na Telemar, ela começou a ser negociada unitariamente. Eu fui lá, coloquei uma oferta de venda de 1 milhão de opções a 13 centavos. E entrou 1 milhão de opções mesmo. Então, era um negócio de 130 mil reais. O sistema não acusou erro, passou, o quadro de ofertas estava com problema, quer dizer, foi uma sequência de problemas. E sabe o que aconteceu? Nesse dia, né, nesse momento, alguns minutos depois, a Telemar começou a subir, talvez porque eu avisei a mesa da Ágora e os caras começaram a comprar opção de Telemar. Isso pode acontecer, não sei se isso aconteceu. Eu sei que eu comecei a recomprar a opção a 13 centavos e parei de comprar a 28 centavos. Eu perdi do meu bolso 60 mil reais em 4 minutos. Então, gente, vai errar. Paguei do meu bolso, foi, sei lá, 6 meses de trabalho jogado no lixo, talvez mais. E acontece, a gente tem que aprender. Então, tá aqui. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Calma aí, gente. Então, o slide é esse aqui. O terceiro é: não trabalhe ofertas. Não trabalhe ofertas. A gente tem um ditado muito antigo na bolsa, me desculpem as moças e as pessoas que não gostam de palavrão, eu não gosto muito de falar palavrão, mas é um ditado da bolsa, diz assim: quem limita quer pica. Esse é o ditado, significa o quê? Se você ficar pedalando, trabalhando oferta para ganhar um centavinho, você vai, a cada 2, 3 ofertas que você trabalhar, você vai ganhar um centavinho e vai se sentir que está ganhando dinheiro, confortável. O problema é, uma pedalada que você der, que você comprou uma opção e tem que vender uma outra opção e ela começa a cair, você tem que começar a vender cada vez mais barato, e você perde 20, 30, 40 centavos, você perdeu 40 vezes que você trabalhou a oferta e ganhou 1 centavo. Então, numa trava, se você quiser trabalhar a oferta, trabalhe só a ponta da entrada. Então, se você for fazer uma trava, por exemplo, curta com longa, se você for fazer um calendário, se você for operar a de outubro com a de novembro, a de outubro, ela é mais líquida, então ela é mais fácil de você executar. Provavelmente a de outubro, se ela custar mais que 50 centavos ou menos de 3 reais, ela é 1 centavo de bid com ESC. No máximo você tem 2 centavos de slippage entre o comprador e o vendedor. Legal. Então essa tem liquidez, você não precisa se preocupar com ela. A longa é que não é líquida, a mais longa. Então o que você faz? Você trabalha a longa, coloca uma oferta tipo, ela é 1,20 com 1,40. Você vai comprar, coloca uma oferta a 1,21, a 1,22, a 1,25. Fica trabalhando. Mas saiu essa oferta,
principalmente se bateram muito rápido, é porque o mercado está começando a cair. Então a ponta de venda você tem que bater muito rápido. Não fica trabalhando. Eu nunca vi ninguém conseguir ganhar dinheiro trabalhando as duas pontas. Você trabalha a primeira, a segunda você bate a mercado ou toma a mercado. Deixa até a boleta aberta. Já deixa a boleta aberta e já trabalha. Deixa eu ver se tinha mais alguma dica que eu tinha escrito aqui. Não, é isso mesmo. Não trabalhe oferta, por quê? Porque uma vez que você dá uma pedalada, 20, 30 centavos, ferrou. Como é que funciona? O pessoal curte quando eu conto essa historinha no curso. Tá lá, a quadro de ofertas de uma Petro dentro da grana, 3,80 com 3,90. Aí você, eu já vendi a outra ponta lá, vou comprar essa ponta, vou pôr a compra 3,81. Aí vem alguém e coloca 3,82. Aí o vendedor é 3,90. Você pensa assim, acho que eu vou tomar 3,90, vou parar de graça. Na hora que você cancela, dá o F8, coloca uma oferta, vai colocar uma oferta nova, já tomaram a 13,90, 13,90 apagão, só tem venda a 3,98. Aí você fala, caramba, eu vou por compra 3,92, que a 3,98 já está muito caro. Na hora que você coloca a oferta 3,92, já tomaram a 13,98, 4 é pagão, o vendedor a 4,05. Você cancela, fala, vou tomar 4,05 de todo jeito que eu não aguento mais. Aí na hora que você coloca a boleta de 4,05, dá o Enter, você vai para sexto lugar na fila, já tomaram a 4,05, o vendedor a 4,15. Você não aguenta mais, desespero, vai lá comprar 4,15. Era para você tomar 3,80. A 4,15, você levou um prejuízo de 35 centavos. Aquela tua trava de alta que ia sair por 1,50, vai sair por 1,85. Significa que você perdeu 35 centavos por causa de uma brincadeira que você queria ganhar 1, 2 centavos trabalhando esse peixe. Então não se trabalha oferta. Poxa, eu preciso comprar um lote de 50 mil ações, o que eu faço? Eu trabalho, compro tudo de uma vez? Depende. Se for só para você, você define o jeito que você faz. Se você dividir isso com alguém, presta conta para alguém ou alguma coisa assim, a melhor maneira de trabalhar uma oferta a mercado é assim: metade do lote você toma a mercado, vê onde é o vendedor e raspa a pedra. O resto, você pega o tempo que sobrou até o fim da ordem. Se for o dia inteiro, você tem, sei lá, 4 ou 5 horas. Então você pega o saldo que sobrou, você tem que comprar 15 mil, divide aí em 4 ou 5 horas ou 10 tranches de meia hora e você compra 1,5 kg a cada meia hora. No final do dia, se o mercado fechou em alta, você está abaixo da média. Se o mercado fechou em baixa, talvez você esteja um pouquinho acima da média, mas pelo menos fez um preço médio bem legal. Conseguiu trabalhar as ofertas sem ter que ficar lá usando muita subjetividade e passar o dia inteiro olhando para o quadro de oferta, que é uma bobagem, não faz nenhum sentido. É uma perda de tempo, como eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, porque é a próxima dica. Peraí, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Legal. O Daniel tá comentando o seguinte com a gente, o Daniel Stange. Ele diz o seguinte: Roxo, nessa de trabalhar a oferta eu já perdi R$ 2.300 no descasamento, numa operação pequena, cujo prejuízo máximo deveria ser R$ 1.000. Tá vendo? Depois disso decidi operar só com robô, a corretagem vale a pena. E o Guilherme está dizendo assim: conheço o seu assessor e o sistema operacional que ele tem à disposição. Essas são boas dicas operacionais, eu vou dar dicas parecidas com essas daí daqui a pouquinho. Olha lá, tenha um equipamento confiável. O que é? É o seu equipamento, o seu computador. Não adianta você querer ter 300 mil telas, não adianta você querer ter uma coisa formidável e você não conseguir confiar no seu computador. Entendeu? Se você quiser ter um monte de software aberto, talvez seja melhor até você ter 2 computadores. Um computador só para execução, só com a internet bonitinha e o sistema de execução. E o outro para você fazer suas análises, linkar com o DDE, fazer cálculo de gama, delta, do não sei o que mais. Então é interessante eventualmente você ter um computador só para execução e um outro pesadão para carregar um monte de coisa, fazer um monte de análise e tudo mais. Tá? Tem um equipamento confiável, isso é muito importante. Por quê? Porque o computador pode travar na hora que você tem que fazer a outra ponta da trava de alta, de baixa, tudo mais. Você vai perder dinheiro, vai arrancar cabelo, vai xingar todo mundo, vai dizer que só com você que as coisas não funcionam como a gente faz sempre.
Quinta dica, se der, gente, passe o risco para alguém. Como é que você faz isso? Passa o risco para a corretora. Como é que você passa isso para a corretora? Usando o robô. Não dá ainda para todo mundo que está acompanhando o bate-papo usar o robô porque é caro. Se você não fizer menos que, sei lá, eu falei semana passada, 800, 900 reais por mês de custo operacional, já vai ficar caro, porque no mínimo vai custar isso um robô. Mas vale muito a pena você terceirizar o seu risco operacional. Tenha isso em mente, não precisa já querer fazer isso agora. Mas opere de uma maneira muito segura, já imaginando que em algum momento, quando você puder, você vai terceirizar a execução e vai ficar só com a estratégia e a tática. Deixa a execução para alguém. Você paga um pouquinho a mais e o cara é profissional disso. Esses caras de execução, eles têm outro processador na cabeça, eles funcionam de outro jeito. É gente que não erra. E a gente erra para adiante. Quem mais? Outra coisa, se errar, o prejuízo fica para a corretora. 6. Esqueça o quadro de oferta. Foque nos controles. Gente, eu já fiz isso. Eu não estou dizendo que as pessoas fazem. Quando você começa a trabalhar nas finanças, e com bolsa principalmente, você olha aquele quadro de oferta, aquilo lá parece que você fica hipnotizado, olhando aquele cara que vai comprar a venda e aquele monte de coisa dinâmica, e o mercado que sobe e cai, e entra um vendedor, e aí a XP põe uma oferta de 500 milhões, e aí o Morgan Stanley sai comprando, toma oferta da XP, e aquilo é uma salada, uma maluquice. Gente, no começo você pode até gastar um pouco de tempo olhando para aquilo, para poder entender aquela dinâmica, mas nenhuma informação relevante vai sair do quadro de oferta e vai para tua cabeça. Você não vai pegar nenhum feeling olhando para aquilo. Eu já vi nego passando meses olhando para o quadro de oferta sem fazer nada o dia inteiro. 2, 3 horas que você passa olhando o quadro de oferta, você pode ler meio livro, você pode assistir uma palestra de graça na internet, você pode... Tem que estudar. Para ganhar dinheiro com finanças não tem outro jeito, é estudando, não é na malandragem do quadro de oferta, porque a malandragem do quadro de oferta o computador já faz. O robô tomou o lugar do scalper do quadro de ofertas, infelizmente. Não sou eu que digo, os meus amigos scalper que dizem isso. Então, para você ganhar dinheiro tem que estudar, não adianta ficar olhando para o quadro de oferta, não tem muita informação lá. Se você quiser realmente ter alguma informação relevante, foque nos controles, tenha bons controles, saiba quanto você está ganhando por centavo, saiba quanto você está ganhando por negócio, você tem que ter o controle no centavo. É aí que você vai poder avaliar a sua estratégia, saber que aquilo que você definiu como estratégia é aquilo que você conseguiu executar. Nós tivemos uma reunião super longa aqui na empresa e a gente estava conversando isso. Você teoriza um modelo, mas depois você precisa aplicar esse modelo do jeito que você teorizou. Senão a prática não condiz com a teoria, né? E aí não funciona. Então, se você tiver um bom foco de controle, você vai saber o que? Quanto está dando resultado aquela estratégia, qual estratégia você tem que continuar estudando que está indo bem, qual estratégia que não funciona, que você tem que abandonar, e assim por diante. Acho que é mais ou menos isso. Vamos ver se tem alguma dica da turma que é mais velha que a de mercado aí, o Guilherme, o Daniel e tudo mais. Uma pergunta assim, o Guilherme pergunta assim, mas mesmo o robô pode travar? Hoje foi um exemplo. E o Tobias fala assim, mas robô é só para gente grande, investidor alto ou não? E o Guilherme está dizendo que não, depende. É isso mesmo. Já dá para começar a pensar em execução automatizada, mesmo para quem trabalha em home broker. Provavelmente, nesses próximos 12 meses, os home brokers todos vão começar a ter robô. Tá? Podem esperar, porque pelo menos a gente já está com isso bem engatilhado. 7ª dica, simplifique, né? É o KISS, né? O que é o KISS? É Keep It Simple, Stupid. É KISS. O máximo que você puder simplificar vai ser muito mais fácil você controlar. Por exemplo, use lotes redondos. Vai fazer a vaca, não fica fazendo 1 para 2.1, para 2.34, porque parece ciência de foguete, mas não é. Simplesmente, você vai ter o dobro de trabalho para fazer cálculo. Se você faz uma proporção de 1 para 2, bater o olho, você já faz a conta de cabeça. Se você vai fazer um cálculo que é logaritmo de alguma coisa, não tem jeito. Você tem que confiar nas planilhas e tudo mais. Outra coisa, a sua planilha, o seu controle, a planilha que você opera, ela tem que ser extremamente simples. Porque senão corrompe em algum lugar e você nem sabe nem onde corrompeu. A brincadeira que a gente faz no curso é a seguinte, uma planilha de controle é que nem um bichinho de estimação. Você tem que dar alimentação todo dia você tem que pôr coisa lá, pôr informação, abrir, fechar. Se a sua planilha for muito parruda e tiver muita coisa, é que nem um pitbull.
entendeu? Come demais, é muita informação, toda hora você tem que ficar pondo coisa. E aí, pior ainda é que é muito bom de número, tipo engenheiro, porque aí o cara cola uma planilha na outra, ele põe uma outra com uma outra referência, aí ele põe mais uma ligada, aí aquela quinta planilha que tem uma referência aqui pra dentro, dá um problema, ele nem percebeu e todos os cálculos dão errados. O pior prejuízo que eu tive na minha vida, que foi em 2007, eu perdi 1 milhão e tantos mil reais numa única semana, um dos grandes problemas que a gente tinha era isso, os controles estavam errados. Então, gente, simplificar é algo muito, muito importante, porque quanto mais complexo, mais difícil de executar, mais problema de execução, né? O que está na moda agora, que a Apple, aquelas coisas super simples, tipo um iPhone só tem um botão, é o que o John, o designer da Apple, o John Ive, diz que o minimalismo, que é a super simplicidade, é o que? É a complexidade controlada, simplificada. Então não estou dizendo que nunca você vai poder ter uma coisa complexa, que liga o var com o beta, com não sei o que, com o alfa, e que faz todos os cálculos automatizados. Mas você tem que começar do 1 mais 2 é igual a 3 e tem que bater. E você tem que criar uma rotina para todo dia bater o 3. Não dá para você chegar no complexo antes do simples funcionar, do arroz e feijão funcionar, né? Mas isso também é minha autoajuda, vocês já ouviram esse papo muitas vezes. O 8º é: não busque culpados. Acho que essa dica é uma dica das mais importantes que eu já recebi na minha vida. A culpa é sempre sua, o prejuízo vai ser sempre no seu bolso. Não adianta pôr a culpa na corretora, falar que o problema é do servidor da bolsa, que é o seu servidor de e-mail, que é a sua esposa que instalou um programa novo, ou seu filho corrompeu o teu arquivo. A culpa é sempre sua. Se você deixar alguém corromper o arquivo, ou se a sua corretora custa R$3 mas não funciona, a culpa é sua, não é da corretora. Se a sua corretora custa R$3, é óbvio que algum problema ela tem. Ninguém pode prestar um serviço que custa 1/5 do que os outros prestam e ainda assim não ter problema. Por exemplo. Então a culpa não é da corretora que custa R$3, a culpa é sua, que continua achando que dá para fazer um trabalho bem feito pagando apenas R$3, R$2, ou seja lá o que for. Mais do que isso, é bobagem achar culpado, né? E a gente vai buscar, às vezes a culpa é da bolsa, às vezes é a culpa do servidor da corretora e do monte de coisa. Se você não tiver um plano que já estime, já preveja todas as merdas que podem dar, e você já não tiver um plano B, C ou D, a culpa é sempre nossa, infelizmente. E isso é muito bom para nossa vida. Se a gente não busca culpado, a gente sabe que a culpa é nossa, corre e faz melhor, e isso funciona muito bem. O que mais? Eram essas as 8 dicas que a gente tinha que dar hoje para vocês, que eu preparei. Essas vão ser as dicas que eu vou ensinar lá para a turma. E o Guilherme está falando bem de mim aí, eu tenho um acordo com ele, ele fala bem de mim no chat e eu mando lá umas planilhas de graça, umas malandragens. Tô brincando, obrigado Guilherme. O Guilherme está dizendo que eu sou um instrutor que ele respeita. E era mais ou menos isso então que a gente tinha para falar sobre dicas operacionais. Acho que essa é uma palestra que o pessoal vai gostar. Eu vou até salvar com nome especial hoje para o pessoal abrir lá. Guilherme, um abraço para vocês. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Na terça-feira nós teremos a palestra de 3 horas. Então quem não tem conta no Banif ainda, me mande um e-mail que eu vou liberar o acesso especial para vocês. Mas depois vamos fazer um cadastrinho, né, gente? Para fazer a contrapartida aí. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. E na segunda-feira a gente está de volta com o bate-papo das opções básicas e começa tudo de novo, porque todo dia tem opções, tá certo? Todo dia tem mercado. Um abraço para vocês e um ótimo fim da semana e fim de semana, né?